Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo, qual é o time de futebol? Bom, nesse vídeo aqui vou passar algumas dicas e você tem que adivinhar qual é o time de futebol que eu estou falando. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal. Esse time, ele tem várias conquistas em sua história. Eu vou começar pelas conquistas, então. Ao todo, esse time já conquistou 56 títulos oficiais, hein? 2 títulos nacionais, conquistou 4 títulos regionais e 50 títulos estaduais. Isso mesmo que você ouviu. Esse time foi fundado no dia 1º de janeiro de 1931. Em termos de conquistas de títulos, é importante destacar que esse time já conquistou 2 vezes o Campeonato Brasileiro da Série A, em 1959 e em 1988. Você já sabe qual é o time? Bom, vai mais dicas então. Esse time já ganhou 4 vezes a Copa do Nordeste. Ganhou em 2001, ganhou em 2002, ganhou em 2017 e também conquistou em 2021. Agora eu já tenho certeza que você sabe qual é esse time. Mas se ainda não sabe, mais uma dica então. Esse time é tricolor. E esse time conquistou 50 títulos estaduais. Isso mesmo, 50 títulos do Campeonato Baiano. Agora, não tenho dúvidas que você já sabe qual é o time que eu estou falando. O título que esse time conquistou foi em 1931 e o mais recente foi em 2023. E aí, qual é o time de futebol que eu estou falando? Esse time que eu estou falando é o Bahia, também conhecido como Tricolor de Aço, Esquadrão de Aço ou Tricolor Baiano. O mascote é o Super-Homem e a Mulher Maravilha. O principal rival do Bahia é o Vitória. E como eu disse, esse time foi fundado no dia 1º de janeiro de 1931. No cenário nacional, as grandes conquistas desse time foi o Campeonato Brasileiro, onde a equipe conquistou 2 vezes em sua história. Em títulos baianos é número avassalador, são 50 conquistas, né? O seu estádio, ele manda os jogos na Arena Fonte Nova, Pituaçu, com a capacidade de cerca de 50.025 pessoas. O proprietário, com 90% da SAF hoje, é o Grupo City, City Futebol Group, né? E o técnico que comanda a equipe neste momento é o Rogério Ceni. Um clássico que marca muito este confronto, sem dúvida, é o Bavi, o clássico entre Bahia e Vitória, que é um clássico de muita rivalidade histórica entre as equipes, né? E esse confronto já começou desde 1932 entre as equipes, sendo que o Tricolor de Aço possui uma vantagem importante em relação ao Vitória nos confrontos, sendo que 13 das partidas que ocorreram entre as equipes tiveram públicos maiores do que 70.000 pessoas no estádio. Em 1994, atingiu um ápice de recorde de público no estádio, onde teve mais de 100.000 pessoas acompanharam o jogo entre Bahia e Vitória. Bahia também faz rivalidade contra outras equipes ali no cenário no Nordeste e outras equipes, como também o clássico do Pote, que é um clássico protagonizado entre Bahia e Botafogo da Bahia, que em alguns momentos ali essas equipes se cruzaram lá atrás, principalmente na década de 1931 a 1941, e o nome desse clássico levou o nome do Clássico do Pote, que basicamente entre eles, esse confronto entre Bahia e Botafogo da Bahia, um torcedor botafoguense na ocasião prometeu quebrar um pote de barro para celebrar o primeiro triunfo ante o tricolor baiano, já que no primeiro confronto entre as equipes havia sido um empate. Temos também o clássico das cores, né, que é um duelo travado entre Bahia e Galícia, né? Uma vez que ambas as equipes têm as cores vermelha, azul e branca nos seus respectivos escudos e uniformes. E o clássico do povo, que é o clássico dos multidões ou dos milhões, que é um confronto entre Bahia e Ipiranga, né?
que na época também era considerado um clássico ali, um derby lá na época de 1950. E o Bahia versus Sport, sem dúvida, também entra nessa lista, né? Que é um grande rival regional do Bahia, é o Sport, né? Devido às conquistas, aos triunfos que essas equipes tiveram ao longo da história, então também é um confronto de bastante rivalidade histórica, o Bahia e Sport.